noite, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos estar nos preparando para o culto em louvor ao nosso Deus nessa noite. Nós pedimos e lembramos os irmãos, coloque seu celular, pelo menos no modo silencioso, para que nós possamos estar concentrados e com toda a atenção e adoração e reverência nesse momento de culto nessa noite. Vamos estar nos preparando, vamos ouvir o prelúdio que nossos irmãos irão fazer e assim estaremos juntos prestando esse culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Atendendo à santa convocação do nosso Deus, de estarmos aqui juntos nessa noite para louvá-lo, peço aos irmãos que podem, fiquem em pé, e vamos abrir a palavra de Deus e iniciarmos lendo o capítulo de número 147. Vamos ler de forma alternada todo esse capítulo. Tem o título editorial aqui, Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Vamos participar de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. E dá o agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele envia as suas ordens à terra
e sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Vamos todos em 9 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os teus preceitos. Aleluia. Amém. Oremos ao nosso Deus, para podermos juntos, como igreja tua, como filhos teus, pecadores que somos, mas podemos estar aqui para te louvar, para te prestar culto para Deus com o hino que vai ser projetado. Os irmãos podem assentar. Nesse momento do culto, o Senhor nos chama para podermos confessar os nossos pecados. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos versículos 29 a 35. Provérbios 3, de 29 a 35, nesse momento de confissão de pecados. Vamos ler a palavra, orar e cantar. Mas nos diz assim a palavra de Deus: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores,
mas dá graça aos humildes. Aos sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia. Deus fale o nosso coração nesse momento de confissão, sonde os nossos corações e que nós possamos confessar os nossos pecados. Vamos participar todos de maneira individual, orando individualmente, e logo depois de alguns instantes, quero pedir ao nosso irmão o presbítero Roger que ore ao nosso Deus na oração de confissão. Vamos orar individualmente nesse momento. Santo e eterno Deus, nós louvamos, Senhor, o Teu santo nome e Te adoramos, ó Deus, porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso e principalmente porque Tu és misericordioso, ó Deus. Ouve, ó Senhor, as orações dos Teus servos aqui reunidos. Tu conheces, Senhor, os nossos corações, Tu sonda todas as nossas ações, sabe o que fazemos e o que deixamos de fazer, ó Deus. E nesse sentido, ó Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, até aqueles que não são ocultos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, aplique aos nossos corações a Tua boa palavra e possamos refletir a luz, Senhor, que vem de Ti. Continua conosco, ó Deus, nesta noite, nós Te suplicamos. Purifica, Senhor, os nossos lábios, os nossos corações, para que possamos louvar e adorar o Teu santo nome como somente Tu mereces, ó Senhor. Recebe os nossos louvores e a nossa adoração como aroma suave no Teu trono de graça. E mais uma vez te suplicamos, ó Deus, ouve, continua, Senhor, com os Teus ouvidos atentos às nossas orações, a Tua boa mão sobre as nossas cabeças. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em Cristo é que nós choramos. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar mais uma vez. Vamos cantar a velha história. Vai ser projetado. Vamos louvar a Deus com essa melodia. Grande sol
momento de confissão, a palavra de Deus nos garante o perdão de Deus com relação aos nossos pecados. Em Salmo número 103, versículos de 10 a 12, diz assim a palavra de Deus: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, apenas alguns versículos, uma leitura sequencial, alternada. Estamos fazendo em Mateus capítulo 10. Pedimos àqueles que podem ficar em pé e vamos fazer de forma alternada. Mateus capítulo 10, de 34 a 39, leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achará. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento do culto, nós vamos louvar a Deus com mais um hino. E você que veio preparado, você é membro da nossa igreja, que veio preparado, participe trazendo os dízimos e ofertas até aqui à frente. Você que nos visita nessa noite, não se sinta constrangido, esse é um momento nosso. Se quiser fazê-lo, fique à vontade também. Vamos louvar, louvores sem fim. Desceu até
Santo Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, pelo teu ser, pelo teu cuidado, pela tua soberania, Senhor. Porque tu és o Deus, Senhor, que sustenta todo o universo e todas as coisas, Senhor, pelo poder das tuas mãos. E te somos gratos, Pai, porque tu és o nosso sustentador espiritual, nosso sustentador físico, Senhor. Ó Senhor, continua sendo conosco, favorável, Senhor, ao teu povo. E te somos gratos, Senhor, pela oportunidade de devolver a ti dízimos e ofertas, Senhor. E te rogamos, Senhor, que eles sejam administrados, Pai, com sabedoria por parte do conselho dessa igreja e que esses recursos, Pai, sejam utilizados, Senhor, para a expansão do teu reino. Cuida de nós, Senhor, quanto à liberalidade e quanto também, Senhor, a nossa capacidade, Senhor, de estendermos, Senhor, nossa destra, Senhor, aqueles que precisam, Senhor. E te rogamos, Senhor, caso algum dos nossos irmãos passem por alguma dificuldade, Senhor, tem misericórdia. Você continua sendo gracioso, Senhor, com o teu povo e sustentando, Senhor, com mais da tua graça, favor e misericórdia. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Fiquemos de pé, aqueles que podem, vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor com cânticos.
Irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor em intercessão e ações de graças. Curve sua fronte. Vamos nos colocar diante do nosso Deus. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor com o coração quebrantado, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, infinito, eterno, imutável, santo. Deus que não tolera o pecado, que não coloca os nossos pecados, ó Deus, para debaixo do tapete, como fazemos às vezes. Mas o Senhor é santo, 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 e nós nos achegamos diante do Senhor com a consciência de distância que temos da Tua santidade, mas ao mesmo tempo da proximidade que temos por meio de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós nos aproximamos e pedimos misericórdia, Senhor. Suplicamos ao Senhor que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba, Pai, o culto que te é prestado nesta noite, que o Senhor nos dê um coração centrado no Senhor, que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, que possamos responder à Tua boa mão sobre a nossa vida. E pedimos, Pai, também nesse instante, a Tua graça sobre aqueles nossos irmãos que têm enfrentado lutas. O Senhor conhece cada um deles, Pai. O Senhor conhece mais do que nós mesmos. Suplicamos, Pai, a Tua boa mão sobre Dona Joselina, Pai. Já há algumas semanas com dores, enfrentando lutas na sua saúde. E nós pedimos a Tua misericórdia sobre a Tua filha. Afofa-lhe o leito, Pai. Dá-lhe descanso, dá-lhe dias melhores. Mas, sobretudo, Pai, mesmo no meio das lutas, pedimos que o Senhor fortaleça a sua fé. Dê-lhe contentamento. Põe Tua boa mão sobre a Tua filha. Colocamos diante do Senhor as nossas irmãs gestantes. O Senhor conhece cada uma delas. Ó Deus, abençoe a gestação das Tuas filhas, dando-lhes tranquilidade também, gestação segura. Pedimos Tua bênção, Pai, para que esses filhos da aliança, ó Deus, venham a este mundo, Pai, com alegria, com vida aos Teus pés, que sejam bênção no meio da Tua igreja, e que a igreja seja bênção na vida deles também. Suplicamos a Ti, Pai, também a Tua bênção, Pai, sobre os filhos desviados, aqueles que outrora estiveram em nosso meio. Queremos suplicar a Tua misericórdia. Domingo após domingo nos recordamos deles, ó Deus, e certamente os seus pais se recordam diariamente, Pai. O Senhor conhece cada lágrima, o Senhor conhece a dor de ver os filhos andando longe dos Teus caminhos. E nós queremos suplicar, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, desperta o coração destes que outrora estiveram em nosso meio. Pedimos também Tua bênção, Pai, sobre os cônjuges descrentes. Ó Pai, certamente muitos maridos e esposas que não têm os cônjuges aos Teus pés, sofrem, Pai, de não poderem compartilhar uma oração, um trecho das Escrituras, mas enfrentam lutas diariamente com seus cônjuges com o coração endurecido. Mas o Senhor é poderoso para transformá-los. Não sabemos, Pai, na Tua economia quem são os Teus eleitos, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e que o Senhor escolheu a oração como meio pelo qual nós podemos nos colocar diante de Ti, suplicar a Tua misericórdia. E é o que estamos fazendo. Tem misericórdia, Senhor. Colocamos diante do Senhor também a nossa nação, Pai. O Senhor conhece, Pai, os problemas do nosso país. O Senhor sabe, Pai, das questões todas envolvidas na área política, econômica, social. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes. Continue, Pai, sustentando a Tua igreja para que testemunhe do Senhor em todo o tempo, Pai. E neste ano nós temos orado ao Senhor, suplicando misericórdia, ó Pai, pelas eleições presidenciais, de governadores, senadores, deputados. Ó Pai, eleições que tantas vezes balança a nossa nação, sobretudo os crentes no seu comportamento, e queremos pedir a Tua graça, sustentando a Tua igreja. Livra a Tua igreja de escândalo, Senhor. Livra a Tua igreja, Pai, de desvios da verdade. Ó Deus, de
de apoios e condutas, ó Pai, de conchavos equivocados. Mas dá-nos que testemunhemos do Senhor, que falemos da verdade, ó Deus, e que sejamos luz para o mundo em trevas. Põe tua boa mão sobre a tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Colocamos diante do Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode direcionar a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. É o que nós te rogamos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Nós vamos dar sequência à nossa exposição dessa carta. Nós já pregamos os versículos 1 ao 8. Hoje nós vamos falar dos versículos 9 ao 11. Para aqueles que não acompanharam a sequência, nos versículos 1 ao 4, nós falamos da alegria nas provações, mostrando como o apóstolo Tiago enfatiza que o crente, de fato, enfrenta diversas lutas, mas ele em Cristo tem verdadeira alegria, plena alegria, satisfação, contentamento, forças para lutar contra a murmuração, contra pecados ligados às provações. E aí ele vai falar, você pode de fato encontrar verdadeira alegria. E aí mais à frente ele fala da sabedoria também que você encontra no Senhor durante as provações, dos versículos 5 ao 8, mostrando que o caráter de Cristo em nós, ele é evidenciado, ele é trabalhado, de modo que nós podemos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, evidenciando na alegria nas provações e na sabedoria que Deus dá liberalmente aos seus filhos em meio às lutas. Versículos 9 a 11, diz assim da palavra do Senhor, que nós vamos expor nesta noite. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Nós vamos orar ao Senhor, mais uma vez, suplicando a sua boa mão, para compreendermos a sua palavra. Pai querido e amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, e nós cremos que o Senhor é um Deus que fala à igreja, é o Senhor mesmo quem alimenta o Teu povo, ó Deus, e independente, Pai, da nossa força, é o Senhor quem transforma, quem nos dá forças para lutarmos contra o pecado. É o Senhor quem desperta em nós o olhar acerca dos nossos próprios caminhos. Só o Senhor pode, de fato, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento. Tua palavra nos diz que o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar. É o Senhor quem nos santifica. É o Senhor quem molda o nosso caráter, transforma o coração, edifica, exorta, consola. E nós cremos, Pai, que o Senhor fala pelo ministério da palavra, e nós suplicamos a Ti que nesta noite, mais uma vez o Senhor desperte o nosso coração. Queremos aprender mais do Senhor, queremos que o Senhor console o nosso coração, que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a Tua palavra. Pai, oramos como salmista, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Pedimos assim no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, há vários textos nas Escrituras que falam acerca do coração altivo, da arrogância, que falam da necessidade de humildade. Deus resiste aos soberbos. Tiago fala em sua carta, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas aos humildes Ele dá a sua graça. A palavra de Deus fala sobre como um coração altivo nos seus planos tem como alvo, ou melhor, como fim, a ruína. Aqueles que pensam ser alguma coisa diante de Deus, Deus os abate. Ninguém pode se aproximar do Senhor cheio de vanglória,
achando que é alguma coisa ou que é algum vulto no meio do povo de Deus, e não é. Aliás, a palavra de Deus nos mostra vários exemplos de pessoas ou aspectos, ou mesmo versículos de altivez diante do Senhor, ou como aqueles que tentaram tomar as rédeas da situação, da história, foram abatidos pelo Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Crianças que estão anotando, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, repito, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, glorie-se em conhecer ao Senhor. Aqui você já começa a ter um vislumbre do que Tiago está mencionando. No que você deve se gloriar, no que você deve se apegar de fato, onde o seu coração deve fincar raízes. Lembre-se de como Asaf, no Salmo 73, retrata o coração do ímpio, cheio de arrogância, cheio de altivez. E ele traz uma figura poética para mostrar que o ímpio, ele usa da arrogância e da altivez como se fosse um colar belíssimo, em que ele quer mostrar, ele faz questão de mostrar a sua arrogância. Onde mais nas Escrituras e se recorde, por exemplo, de um relato marcante a respeito da arrogância de Pedro. Outro texto, crianças, que vocês podem ou devem anotar, textos que o pastor citou aí no caderninho de vocês. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. Você pode acompanhar em sua Bíblia. Mateus 26 e 31 a 35. Texto bastante conhecido. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Falando do seu sofrimento, da sua crucificação, e como os discípulos ficariam dispersos naquela ocasião. E Cristo continua e diz: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Então disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Cheio de arrogância: eu consigo, Senhor, eu jamais te abandonarei. Foi o que Pedro disse para Cristo. Cristo alertando: olha, para que as profecias falam que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas, mas a arrogância de Pedro era tamanha que ele desprezou as profecias e a palavra do próprio Senhor encarnado. Não, ainda que todos te abandonem, que sejas um tropeço para todos, vergonha para todos, para mim não. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E aí você fala: que Pedro é esse? Olha o que o texto diz: e todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos encheram os olhos de arrogância, dizendo: nós não te negaremos, ainda que todos te neguem. Ainda uma última ilustração, e eu apenas mencionarei, porque ela vai falar não só da arrogância, mas um aspecto que toca no nosso texto. Arrogância ligada ao dinheiro, às posses. A história do rico e do Lázaro. Como o Senhor Jesus ensina a respeito de uma vida cheia de bens, cheia de posses, mas que
é desprovida da humildade. E aí é onde nós tocamos no aspecto do nosso texto que traz contrastes entre orgulho e humildade. As crianças que estão anotando podem anotar assim: orgulho e humildade. Mas nós vamos trazer duas lições diretas, ou dois pontos diretos de contrastes entre pobreza e riqueza, como crentes devem se portar, ou como eles estavam se portando, mas deveriam mudar e rever o seu pensamento a respeito das lutas ligadas à pobreza e das tentações ligadas à riqueza. É o que Tiago vai ensinar à igreja ali na dispersão, como ele inicia a sua carta. Primeiro ponto, crianças que estão anotando: humilde, glorie-se na sua grandeza. É o que o versículo diz, quase que literalmente. Versículo 9, leia comigo. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Eu vou repetir para as crianças: humilde, glorie-se na grandeza. Humilde, glorie-se na grandeza. Irmãos, a referência que eu trago de grandeza é porque a palavra traduzida por dignidade é altura. E aqui Tiago está fazendo esse contraste. O pobre, o humilde, aquele que está em condição mais baixa, glorie-se em sua altura ou grandeza. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele se refere a essa grandeza. E já adiantando o segundo ponto, a ideia é: aquele que é rico, que não está na humildade financeira, ele gloria-se na sua humildade. Tiago faz esse contraste de humildade e orgulho, soberba, para ensinar a respeito desses pontos para a sua igreja. Irmãos, e a referência é pobreza financeira mesmo. Tiago vai mostrar na sua carta que aqueles crentes haviam enfrentado diversas lutas. E algumas dessas lutas, ou a maioria dessas lutas, ligadas ao evangelho. Por causa do evangelho, alguns deles tiveram seus bens levados. Por causa do evangelho, eles foram dispersos de Jerusalém. Por causa do evangelho, eles viviam privações financeiras, boa parte deles. E aí, então, não é incomum, irmãos, que as lutas financeiras levem naturalmente nosso coração a tentações diversas. E aí eu cito só algumas delas. Por exemplo, aquele que enfrenta lutas financeiras tem tentações de murmurar a sua vida difícil, como é duro colocar o pão na mesa, murmurar os momentos de escassez mesmo, de fome. Nós cantamos: olha, nem fome, nem nudez poderá nos separar do amor de Deus. Mas quando chega a fome, quando chega momentos difíceis, quando o dinheiro parece não dar para pagar as contas, nós murmuramos, nós reclamamos. O nosso coração, naturalmente, o velho homem se remexe por dentro e começa a nos tentar a murmurar contra o Senhor. Somos tentados a nos considerar mais santos. Olhamos para quem é rico e falamos: olha lá, ele lá. Começamos a criar classes, separar pessoas dentro da igreja. E aí nos achamos melhores, porque nós somos humildes, nós ganhamos pouco, nós temos pouco. Lembre-se, por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo e fala que eles devem orar por reis e príncipes, agora Timóteo e Tessalonicenses, por todos os que se acham investidos de autoridade. O que estava por detrás daquele contexto é: os crentes tinham a sensação de que, olha, Deus só chamou os pobres, os fracos, os pequenos, e então o evangelho é só para nós, não para os ricos, para os grandes, para os reis, para os príncipes, para todos aqueles que ocupam cargos nobres. E aí Paulo fala: não, Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. E ali no texto não é cada homem, é todo tipo de homem. Quem?
o pobre, o trabalhador, o rei, o príncipe, o juiz. Todos aqueles que se acham investidos de autoridade também têm acesso ao Evangelho. Deus chamou Pedro, mas chamou também Abraão, riquíssimo, um pescador e um homem cheio de posses. Então, há essa tentação do coração daquele que tem poucos recursos de achar que ele é mais santo por causa da pobreza. Ah, mas Jesus se fez pobre. Verdade, Jesus se fez pobre. Mas nós somos feitos filhos de um homem riquíssimo, Abraão, pai da fé. São tentados também os que têm poucos recursos a bajular quem tem recursos. Tiago fala nisso na carta. Tiago vai falar que, olha, vocês chegam na igreja, na sinagoga do Senhor, mostrando, já aqui é um parêntese, mostrando que houve uma continuidade do culto sinagogal, e em outra oportunidade nós podemos falar sobre isso. A nossa liturgia é sinagogal, ela não é sacerdotal. Nós não temos sacrifício, não temos missa, justamente por isso. Fecho o parêntese. Mas olhando aqueles que chegavam com recursos e tratando com, olha, sente aqui na frente, sente nesse lugar de honra. E Tiago vai dizer, olha, vocês não entenderam os aspectos da unidade do Evangelho. Tentações comuns que permeiam o coração de alguém que tem poucos recursos. Então Tiago vai fazer esse trocadilho de palavras. Glorie-se humilde na sua grandeza. E tem uma grandeza. O rico em sua humildade. A lição, irmãos, não falava sobre vanglória. Obviamente, as escrituras não dão brecha, abertura para que você se vanglorie. É o inverso disso. Ninguém pode se vangloriar na presença do Senhor. Não é vanglória, mas a ideia de exultação, de contentamento, de gratidão ao Senhor, de plena alegria na sua presença. Por quê? Aí eu vou trazer outros textos que trazem referências similares a esta colocação. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, o apóstolo Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aqui eu trago esse primeiro aspecto mostrando: glorie-se na sua grandeza. Você que tem poucos recursos, que grandeza é essa ligada ao Evangelho? Aquilo que Deus te deu. Você não tendo nada, tendo pouco, enfrentando lutas, Deus te deu o maior dos tesouros, o Evangelho, a pessoa de Cristo. Por que murmurar se eu tenho Cristo? Por que tentar fazer comparações de santidade se você conhece que é pela graça? Nós cantamos hoje aqui, é pela graça. Tanto você como um servo de Deus rico foram alcançados pela mesma graça, pela mesma cruz, pela intercessão perfeita do Filho de Deus. Paulo fala aos Coríntios também, falando da pessoa de Cristo: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha a questão da altura aí. Crianças, a ideia aqui que o apóstolo Tiago está mostrando em sua carta é que mesmo que você seja pobre, que você no futuro enfrente crise financeira, não tenha muito dinheiro, mesmo que você não seja um jogador de futebol, mesmo que você não seja alguém de muitas posses, mesmo que você não alcance sonhos de muito dinheiro, de muito passeio, eu tenho um sonho de viajar, de conhecer, mesmo que você não alcance nada disso, lembre-se, você tem algo maior do que isso: Jesus Cristo.
A grandeza de Cristo deve encher o coração de exultação. Quer se gloriar em alguma coisa? Você tem Cristo. Ah, mas eu sou pobre. Mas você é riquíssimo. Você tem o Filho de Deus. Ainda o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios 6, pelo contrário, deixa eu só falar do contexto aqui. Paulo fala aos Coríntios a respeito dos crentes na Macedônia, e fala do aspecto de como mesmo os pobres da Macedônia se doavam, queriam ter o privilégio de serem participantes do auxílio financeiro a outros crentes na Judeia que estavam passando lutas, perseguições, privações financeiras, porque eles sabiam: nós somos ricos em Cristo, nós temos mais do que nós precisamos, mais do que nós mereçamos, nós temos Cristo. Aí Paulo fala aos Coríntios: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Olha que contraste, estamos entristecidos com tantas lutas, mas nós estamos alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Eu paro aqui antes de ler a última frase. Pense, você: eu sou pobre, eu tenho poucos recursos, eu sofro, remédio, imprevistos, muitas lutas, mas o conceito aqui é: você pode se gloriar na grandeza que Deus te deu, e você pode enriquecer a muitos com a palavra de vida, com o Evangelho, anunciando a Cristo, consolando a outros, alimentando a alma sedenta, faminta. E aí Paulo encerra aqui no texto de Coríntios: nada tendo, mas possuindo tudo. Eu não tenho nada, eu não tenho onde cair morto, eu não tenho uma casa própria, eu moro de aluguel, eu não tenho um carro, eu tenho que pegar ônibus, Uber, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Pare de murmurar, você tem tudo, porque você tem Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Carta à igreja de Esmirna. Cristo fala assim para aquela igreja: eu conheço a tua tribulação. O verbo conhecer nas escrituras, ele é mais profundo do que: eu conheço, eu vi. Não é um en passant. A ideia é: eu sei do teu sofrimento, eu compartilho desse sofrimento, eu me relaciono, eu tenho profunda tristeza, eu sei disso, eu sei que dói. E a palavra de Deus fala que Cristo sabe o que é padecer, Cristo sabe o que é sofrer. E aí Cristo fala à igreja em Esmirna: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Não tem R$1 na conta, nada. Mas você tem Cristo. Todos os tesouros da sabedoria de Deus estão ocultos em Cristo, e Cristo habita em nós. Irmãos, é para nós nos regozijarmos. Que alegria, é exultação de dizer: eu tenho Cristo. Nós não precisamos de mais nada, nós temos tudo o que nós precisamos, Cristo. A palavra de Deus
quando trata esses aspectos, irmãos, trata para consolar o coração. Às vezes nós pensamos que precisamos de mais dinheiro, às vezes nós pensamos que precisamos de melhores amizades, e às vezes precisamos mesmo, mas não é isso que nos completa. Eu preciso de um trabalho melhor. Talvez você precise mesmo no seu dia a dia, mas isso não completa a tua alma. Somente Cristo pode preencher a eternidade no coração do homem. E talvez seja porque o nosso coração tantas vezes nos faz desviar o foco, nos faz desviar o olhar da cruz de Cristo, da obra bendita, da ressurreição, da vida eterna com o Senhor, de conhecer eternamente o Senhor. E aí a gente perde o olhar e começa a olhar para as coisas, para aquilo que nos falta, como se faltasse algo. Não falta, nós temos Cristo. É nesse olhar que o apóstolo Tiago vai mostrar assim: olha, vocês podem enfrentar as provações com alegria. Vocês têm Cristo. Vocês podem suplicar sabedoria a Deus, porque vocês têm o maravilhoso conselheiro. E você que tem poucos recursos, é pobre, está lutando dia após dia para colocar a comida na mesa, para pagar a escola dos filhos, ou para pagar coisas, remédio, está difícil, não consigo fazer um exame, não consigo comprar um remédio. Você tem Cristo. Cristo nos é suficiente. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 6,14: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí eu cito Tiago 2,5, quando ele diz também: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Você é rico em fé, você é herdeiro, você tem um tesouro inestimável. Lembre das parábolas dos talentos, como foi exposto aqui, esta parábola na nossa escola dominical, e como a palavra de Deus vai nos ensinando. Nós recebemos a sua palavra, somos alimentados, nós ganhamos cada vez mais. Deus abre os nossos olhos, Deus abre o nosso coração, Deus nos enche com a sua sabedoria, nos enche com a sua palavra, dia após dia, ano após ano. Nós conhecemos, meus irmãos, o propósito da vida, nós conhecemos o propósito da família, nós conhecemos o propósito do trabalho, nós conhecemos o propósito da diversão, nós conhecemos a plena alegria que há em Cristo, permeando em todas as áreas, em todos os aspectos. Como podemos murmurar? É incompatível com o coração que conhece a Cristo. Glorie-se na sua grandeza. Você é riquíssimo. Você tem o tesouro que os homens, pela sua própria sabedoria, não alcançaram. Os maiores sábios da história não conseguiram desvendar esse tesouro. E Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eles tateando, tentando encontrar Deus, tentando encontrar alguma coisa, como cegos. Mas Deus pega pecadores, pequenos, analfabetos às vezes, e pega esse tesouro precioso e fala assim: olha, tome aqui, você é riquíssimo, você tem todos os tesouros da sabedoria que nenhum professor universitário que não conheça Cristo pode alcançar. Ele pode gastar a vida inteira estudando, ele não vai alcançar se Deus não abrir os olhos, se Deus não der graciosamente. Você tem. Segundo aspecto do texto, irmãos, versículos 10 e 11. Vamos ler apenas o 10. Para as crianças que estão anotando, anotem aí. Rico, glorie-se
na sua humildade. Ou glorie-se na humildade. Humilde glorie-se na grandeza, o rico glorie-se na humildade. Vamos ler juntos o versículo 10. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Até aqui. Irmãos, eu preciso apenas fazer dar um dado para os irmãos a respeito de a quem se refere o rico. Porque há alguns pregadores e até pastores sérios mesmo, que entendem que esse rico aí se refere a descrentes. Mas nós entendemos que se trata de crentes, dos crentes que tinham posses, a quem Tiago se dirige também. E nós colocamos isso, e aí eu abro também um parêntese para falar que um dos argumentos usados por aqueles que pensam que o rico aqui se trata dos descrentes, é porque mais à frente na carta, Tiago se relata a ricos, se tratando a descrentes ricos, aqueles que vos levam a tribunais. E aí há esta tentativa de associar que estes ricos aqui são os mesmos que Tiago se refere mais à frente na carta. Mas nós entendemos que não é assim por pelo menos 5 razões. A primeira delas, as duas primeiras razões são gramaticais. O texto, ele traz o sujeito, ele está implícito, porque ele fala assim no texto. Observe o versículo 10, 9. O irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância. O argumento é que irmão não foi colocado para rico, só foi colocado para o humilde. Mas nós entendemos que aqui é um sujeito implícito, até porque rico no texto grego está como adjetivo, esperando um sujeito, um substantivo, que é o implícito irmão. Então nós entendemos que aqui é o irmão de condição humilde glorie-se, e o irmão rico glorie-se na sua insignificância. Tanto o aspecto, tanto o substantivo irmão, quanto o verbo gloriar, estão omitidos aqui na segunda expressão. Então, nós entendemos primeiro por esse aspecto. O segundo, eu acabei mencionando, é que a palavra rico está como adjetivo. Então, ela guarda a palavra irmão aí que estaria oculto. Terceiro, o estilo de omissão do sujeito e uso do adjetivo está em consonância com outros trechos da carta. A carta tem outros trechos em que ele omite também o sujeito, então ele não foge do estilo de Tiago. Quarto, é que o contexto que Tiago faz a citação sobre o rico é o contexto lá do texto de Isaías, capítulo 40. Você pode abrir lá em Isaías 40. Quando ele cita o rico, ele fala que é como a flor e o sol chega, e aí a flor murcha, e logo desaparece a sua beleza, a glória. E você vai ver que lá em Isaías ele diz: consolai, consolai, povo meu, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o vento, o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, o contexto que Tiago faz essa citação é um contexto que Deus está falando e chamando ao arrependimento o seu povo.
E aí Tiago traz o nosso texto e aponta para o rico como associado a esta palavra. E isso já nos dá mais um indicativo de que ele está se referindo sim ao povo de Deus. Por último, o quinto aspecto é que o ouvinte inicial, na hermenêutica, a leitura primária e mais simples é a preferível do texto. O ouvinte inicial da carta, ao ouvir o irmão de condição humilde, glorie-se na sua grandeza, e o rico na sua humildade. O ouvinte natural entende que há uma consonância de o irmão humilde e o irmão rico. É a leitura simples do texto, ela é a preferencial quando nós andamos na hermenêutica. E aí, vários comentaristas têm uma visão de um lado e outros têm essa outra visão de que o rico se refere aos crentes. Dito isso, irmãos, por que isso é importante? Porque isso vai apontar para onde o texto vai caminhar. E quando falamos desta humildade, dessa insignificância, a ideia dela é a mesma, por exemplo, de Maria, quando chega e fala assim, o Senhor, no cântico de Maria, o Senhor contemplou a sua serva na sua humildade. E a ideia é de colocar o homem no seu devido lugar. Quando você tem grandes posses, você tem a tentação de achar que tem o controle das coisas. Quando você tem grandes posses, você tem a tentação de achar que você é mesmo alguma coisa. E Tiago vai dizer, se humilde se glorie na grandeza que Deus dá, cuidado, você que tem grandes posses. Baixe os olhos. Glorie-se na humildade. Glorie-se no fato de que você é passageiro, você não é nada. Aliás, ninguém é nada. Mas aqui uma expressão direta apontando para aqueles que têm posses e mostrando como alerta. Tiago, na sua carta, vai falar assim: ouvi, meus amados irmãos, eu já li a primeira parte, mas eu vou continuar lendo a segunda parte. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, mostrando, olha, cuidado, há tentações de vocês serem altivos diante dos pobres. Aqui no capítulo 5, ele vai falar também da brevidade e dizer assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Irmãos, mais à frente, aliás, um pouco antes, ele vai dizer: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. João Calvino vai comentar assim: Tiago convida os ricos a gloriar-se em sua humildade ou pequenez, com o fim de reprimir a altivez dos que costumam se inflar com a prosperidade. A palavra do Senhor diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. E aí Calvino continua: mas ele lhes dá o título de humildade, porque o reino manifestado de Deus deve levar-nos a desprezar o mundo, como bem sabemos que todas as coisas que anteriormente admiramos, tanto são ou nada, ou coisas muito pequenas. É normal nós nos apegarmos a coisas. Nós falamos hoje pela manhã, nós observamos hoje pela manhã a parábola do tesouro escondido, e como o nosso coração deve aprender a ver que essas coisas que parecem ser grandes, que parecem trazer tudo o que nós precisamos, são nada diante do grande tesouro que é o reino de Deus. E aí Calvino encerra dizendo: pois Cristo, que não passa de mestre de inexperientes, Calvino vai dizer assim: nós não passamos de inexperientes diante do nosso mestre. Por meio de sua doutrina, refreia toda a altivez da carne. Portanto, para que a vã alegria do mundo não cativasse os ricos, devem habituar-se a gloriar-se em descartar sua excelência carnal. Aprenda a
a se gloriar ou a observar, a perscrutar o caminho da vida. Como assim? O salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal modo que alcancemos coração sábio. A ideia é de você olhar para a sua brevidade da vida em todo o tempo, para que você não se apegue à sua riqueza achando que ela vai te levar a algum lugar, e ela não vai. Aprenda a lidar com o dinheiro que Deus te dá com sabedoria. Aprenda a não se apegar a ele. Aprenda a desprender-se. Lembrando que o Senhor Jesus fala em uma das suas parábolas: esta noite pedirão a tua alma. Louco! Só pensa em ajuntar, só pensa em riqueza, só pensa em grandeza. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tem ajuntado, para quem será? Irmãos, algumas aplicações deste segundo ponto. A primeira delas: não perca de vista, crianças que estão anotando, eu vou colocar em outras palavras aqui. O dinheiro é passageiro, assim como a vida é. O dinheiro, você tem o dinheiro hoje, amanhã você gastou. Acabou. Você está vivo hoje, amanhã você não sabe. Não perca de vista a brevidade da vida. Ele fala: porque o sol se levanta como o seu ardente calor e seca a erva, cai a sua flor. E aí a ideia aqui: você vai ficar feio. A ideia do texto é essa mesmo. Ele vai falar olha, a sua formosura vai embora. A formosura da sua face vai embora. Você vai envelhecer. O seu dinheiro não vai impedir que você passe por essa vida e que você seja esquecido. Dificilmente alguém de nós aqui, dificilmente, daqui a 100 anos, alguém vai lembrar o nome de alguém de nós. Dificilmente. Raríssimas pessoas têm o nome pontuado na história e são lembrados frequentemente. Talvez, em algum documento velho, em algum registro perdido, você vai ser lembrado. Mas ninguém vai saber nada sobre a sua vida. Em 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo faz uma exortação similar. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Olha aí, é a mesma expressão de Tiago. Glorie-se na sua humildade. Pense, você é pequeno, você vai passar, medite nisso, se apegue a isso. Norteie as suas decisões, as suas atitudes, os seus relacionamentos, seu trabalho, seu envolvimento na obra do Senhor. Norteie pensando: eu vou morrer, eu vou passar. Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não deposite a sua esperança nisso, mas em Deus. Ele vai dizer, eu vou saltar a primeira parte para que os irmãos entendam. Não sejam orgulhosos, nem deposite. Ou seja, quando ele fala, mas o porém, ele tira a negação e ele diz: depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nossa alegria, para o nosso gozo, para o nosso prazer. Guarde o seu coração. Guarde o coração para sempre buscar plena satisfação em Cristo, nessa vida tão passageira. O salmista fala assim que nossa vida é como um breve pensamento. E Paulo encerra dizendo que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si
para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Se apeguem a Cristo, não se apeguem ao dinheiro. Segunda aplicação: faça calar seu coração altivo. Como assim? A palavra de Deus fala sobre a arrogância, a altivez, bastante. Mas quando nós nos debruçamos nos Salmos, os Salmos têm uma linguagem belíssima e que trazem aspectos que na narrativa não seria, nós não teríamos o vislumbre. Salmo 131 diz assim: Senhor, Davi, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. A ideia aqui, irmãos, é do coração soberbo, da alma querendo coisas grandiosas. E ele fala: Senhor, não é assim, sabe por quê? Porque eu fiz calar e sossegar a minha alma. É como o salmista vai dizer assim, ó: eu peguei a minha alma, peguei meu coração querendo arrogância, altivez, vanglória, coloquei no colo como uma mãe pega uma criança. Peguei a minha alma e fiz: minha alma, se aquieta, minha alma. Fiz calar, ó, minha alma, quieta, se aquiete, pare de querer se aparecer. Aí vai, ó, sossegando a alma, acalentando a alma, a própria alma. Ah, mas é porque meu temperamento é assim, eu gosto mesmo de me aparecer. E o salmista diz: o coração gosta mesmo, mas eu pego meu coração, pego minha alma e faço que aquietar. Cala-te, coração. Assim é minha alma para comigo. Se você tem costume de ler a Bíblia rápido, você até pode falar: minha alma para contigo. Não, ele está falando, ele com a sua alma. Como é que eu faço com minha alma? É um exercício, irmãos. É um exercício constante. E não é só para rico, não. O coração do pobre também tem tentações de orgulho e altivez. Pegue seu coração e faça calar. Faça calar seu coração altivo, orgulhoso, soberbo, arrogante. Terceiro, humilhe-se na presença do Senhor. Quando você tem consciência de quem é Deus, quem é o Deus a quem você serve, lembre-se e volte-se para textos das Escrituras de pessoas que se aproximaram um pouco do Senhor. Isaías: ai de mim, estou perdido. Lembre-se de outros que, diante da visão celestial, caíam como mortos. Mateus 5:3 vai falar sobre o cidadão do reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem que não são nada diante do Senhor. Aqueles que reconhecem a sua total dependência da graça, da misericórdia, da bondade, do amor desse Deus, da justiça. Tiago 4:9 vai dizer assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhe-se diante do Senhor. Cuidado com a queda. Quarto, vigilância. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Não pense que a riqueza, que os bens vão te deixar de pé. Você pode até conseguir esconder pecados, mas diante do Senhor, a quem tudo vê, você não há de se esconder. Vigilância. Quinto,
ore como um rico. Como assim como um rico? Lembra do publicano? O fariseu e o publicano orando, o fariseu, Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse publicano. A ideia ali é esse rico, cobrador de impostos, pecador, cheio de dinheiro ilícito. E aí Jesus fala assim, mas o publicano chegou, Senhor, sê propício a mim, pecador. Ore assim, Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu dependo da tua graça, eu preciso do teu perdão, tem misericórdia de mim, Senhor. Sexto, lembre-se da repreensão à igreja de Laodiceia. Se lá atrás nós mencionamos quando Cristo fala assim, tu és pobre, mas tu és rico. Lá em Apocalipse 3,17 diz, pois dizes, estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E aí Cristo fala, e nem sabes que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aqueles que se levantam na presença do Senhor, aqueles que acham que são alguma coisa, que Deus tem a obrigação de me responder, que Deus tem a obrigação de olhar para mim, que se portam diante do santo com altivez, Deus abaterá. Que é algo para se orgulhar? Glorie-se na humildade de Cristo. Eu encerro, irmãos, lendo Filipenses. Crianças que estão anotando. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não se dobra diante do Senhor, haverá um dia que você vai se dobrar à força, você vai se dobrar diante do Rei dos Reis, você vai reconhecer, mas você vai receber uma palavra duríssima: apartai-vos de mim. Humilhe-se diante desse Deus. Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdão, Ele é rico em alegria, satisfação, contentamento. Tudo isso você pode encontrar na pessoa de Cristo. É por isso que você que tem pouco dinheiro, você que é pobre neste mundo, você tem tudo. E é por isso que você que tem condições e pensa que tem alguma coisa, você pode se olhar, ou voltar os seus olhos para Cristo e perceber: eu não tenho nada, porque Cristo é quem tem tudo, Ele é tudo, Ele é o meu tudo. O resumo é: apegue-se a Cristo, volte-se para Cristo, ame a Cristo, molde as suas ações, ou suplique ao Senhor forças para moldar as ações, para crescer em santificação, voltando-se para Cristo. Busque plena satisfação em Cristo. Que o Senhor abençoe a sua igreja e enche o nosso coração com a sua alegria, com a sua satisfação. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Pai querido e amado, como é bom olhar para a Tua palavra e saber que o Senhor se importa conosco, que o Senhor nos exorta, nos corrige, nos direciona. Saber que temos, Pai, tudo que nós precisamos, todos os tesouros da sabedoria do Senhor estão no Teu Filho Jesus,
e o Senhor misericordiosamente nos alcançou. O Senhor abriu nossos olhos para que pudéssemos contemplar a beleza de Cristo. Mas nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque o nosso coração tantas vezes foge disso. Ó Deus, tantas vezes nós olhamos para as coisas deste mundo, até coisas lícitas, Pai, e o nosso coração quer se apegar, mas nós queremos suplicar: ó Deus, tem misericórdia de nós, sustenta-nos, corrige-nos e nos ajuda a olhar somente para Cristo, vislumbrar aquele que é autor e consumador da nossa fé, vislumbrar a sua humildade, vislumbrar a riqueza que temos nele, e olhar para os nossos semelhantes, Senhor, com o olhar correto, sendo rico ou pobre, olhar para aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, em quem somos um. Ó Deus, livra-nos da arrogância, livra-nos da murmuração, livra-nos de olhar para o próximo com diferença, mas nós precisamos dia após dia do Senhor para isso, porque somos frágeis, somos pó. Ó Deus, tem misericórdia de nós, corrige-nos, Senhor, e enche-nos com a Tua alegria, que em dias difíceis, Pai, os nossos lábios, ó Deus, se abram com cânticos de louvor ao Senhor, com gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus, é quem merece toda a honra, toda a nossa glória, toda a nossa adoração. Olha para nós, Senhor, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, guarde o pós-lúdio. Findado o culto, irmãos, nós queremos conhecer aqueles que nos visitam. Alguns nomes chegaram em nossas mãos. Nós temos o irmão Rodolfo e Thaís, os seus filhos Felipe e Elisa, né? Eles sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Chegou aqui também o Gabriel Vasconcelos. Lá em cima, né? Gabriel Vasconcelos, seja bem-vindo, Gabriel. A família de Paulo e Emanuela, eles vieram pela manhã, né? Estão aqui hoje à noite também, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. A filha Rebeca, Renata e Jefferson, lá em cima também, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém pela primeira vez?
favor, faça um sinal. Ali. Seja bem-vinda. Como é seu nome? Betânia. Seja bem-vinda, Betânia. Deus abençoe sua vida. Mais alguém pela primeira vez? Não, né? Então, você que já nos visitou outras vezes, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa igreja é uma igreja que prega a palavra do Senhor, que tem a palavra do Senhor como centro. E você que já frequenta alguma outra igreja séria, leve o nosso abraço, senão nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Nosso irmão Paulo vai entregar a vocês uma pequena lembrança da igreja, para que você leve essa lembrança e esteja convidado para outras ocasiões. Quarta-feira nós temos nossa reunião de oração às 19h30, toda quarta-feira. Domingos pela manhã às 10 horas, nossa escola dominical. E à noite, às 18 horas, como nós estamos aqui, culto ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Levem o nosso abraço. E aqueles que puderem, aqui ao lado nós teremos um pequeno lanche, um cafezinho, cortesia da igreja, para que possamos conversar um pouco mais, nos conhecer um pouquinho mais, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Só aguardar se tem mais kit ainda. Tem aqui a Betânia aqui na frente. Ali na frente. Aqui, Paulo, no centro aqui. Pronto. Aguarde a chegada até a porta junto com o presbítero Marcos, para que possamos cumprimentá-los, tá bom? Que Deus nos abençoe.